evangelista, médico, historiador, Lucas. Lucas 13. Lucas 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. 13:10. Eu não acredito que vocês não acharam 10. A gente fica naquela correria, né? Quando não diz a referência. 13:10. Diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha o quê? Havia já quantos anos? Quantos anos? Na nossa cultura já estava de maior, não foi? Estava de maior. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou ela a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Só que ele diz isso depois. Primeiro ele faz isso. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, um homem parecido com Jairo, lá do capítulo 5, que foi curado, não é Jairo aqui do combinado não, viu? Jairo com aquela mesma função, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do sábado. Diga para quem está do seu lado: fariseu. Diga para alguém, olhe para alguém, diga: fariseu. Tem gente com vontade de dizer isso aos outros, até aproveita essa hora. Não aproveita não, por favor. 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita. A palavra hipócrita é a mesma palavra na nossa língua para ator, personagem. Vocês são hipócritas, vocês são autores, atores. Vocês são personagens, vocês não são verdadeiros. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar, como é que aquela mulher estava na visão de Jesus? Aprisionada. Desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, ele não está dizendo que ela é salva, mas está dizendo que ela é uma judia verdadeira, uma mulher hebreia, uma mulher judia e uma mulher israelita. Esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram
feitas por Ele. Diga de novo para aquela pessoa que está aí: Jesus transformou aquela mulher, Ele transformou a sua vida, e Ele pode transformar muito mais para a glória do Senhor. Diga amém. Pai, fala conosco, nos dá da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs. Essa história, ela é uma daquelas histórias que quando a gente é novo na fé, a gente vai ficando com raiva de coisas que nela acontecem. Mas a coisa que mais choca o nosso coração é o momento pós-cura. Vamos imaginar que essa noite Deus quisesse, Verônica e Raul, Deus quisesse deixar Márcio normal, e Márcio se levantasse dessa cadeira. Como é que nós reagiríamos aqui hoje? Eu não ia mais conseguir pregar hoje, a gente só ia chorar na presença de Deus. Sim ou não? Ia ser uma festa, e o bode amanhã ia estar cheio, não era não? E lá na porta da minha casa, na areinha, ia ter um bocado de gente empurrando gente com cadeira de roda. Era ou não era? Era uma noite de festa. Porque o que aconteceu foi extraordinário, não é não, Lúcia? Essa mulher estava há 18 anos, indo para o culto. E ela andava, eu não sei se era assim, ou aquele curvamento mais de pescoço. Não é? Na parte cervical, ou na parte lombar, não sei, ela andava inclinada. E Cristo chega naquela sinagoga, acredito que pela primeira vez, ou pela primeira vez aquela mulher estava quando ele chegou por lá. E quando ele olha para aquela mulher, o texto diz que ele vê. Olha a importância. Lúcia disse assim hoje ali: eu não sabia que o pastor olhava isso. Eu e as pessoas olham. Mas nós precisamos não somente olhar para as pessoas, nós precisamos ver as pessoas. Nós precisamos dar atenção às pessoas. E Cristo, quando olhou para aquela mulher, Ele a viu. Ele se compadeceu. A palavra compaixão, compadecer-se, ela vem da ideia da empatia, onde você passa a sentir o que o outro está sentindo. E Jesus, ele tem essa habilidade de olhar para nós e dizer assim: meu Deus, como ele está sofrendo. Ele sabe. A carta aos Hebreus vai fazer questão de chamar ele de um sacerdote diferente, porque ele padeceu o que nós padecemos. Por isso que ele é um sacerdote diferente. Ser um sacerdote que nasceu em berço de ouro é diferente de ser um sacerdote que nasceu numa manjedoura, meus irmãos. Ele é o Senhor do universo, mas ele nasceu de uma maneira extremamente humilde e viveu de uma maneira humilde. Ele teve que viver mudanças na sua vida para não morrer quando criança, não sabia tinha nem entendimento disso. Ele, como Deus, passou por um momento de aprendizado. Ele não sabia falar, ele não sabia comer sozinho, ele não sabia fazer nada disso. Então, a gente olha para Cristo e ele se compadece. Ele entra dentro daquela sinagoga, ele cura aquela mulher. E, irmãos, aquela sinagoga se alegrou, o povo se alegrou. Mas os líderes religiosos ficaram chateados. Chateados. O diabo saiu da vida daquela mulher, mas continuava na vida daqueles homens. Aquela mulher foi livre naquele dia, mas aqueles homens continuavam com o diabo no couro. Porque quando um ser humano, ele coloca coisas acima de pessoas, ele já perdeu a essência da criação. Nunca trate pessoas, nunca olhe para um ser humano como fonte de lucro. A igreja do Senhor, ela nasceu para sofrer prejuízos, para sofrer danos, para sofrer afrontas e suportar calado nos pés do Senhor. Outro dia eu falei aqui que nós estamos vivendo uma geração de igreja que nós pegamos ditados do mundo e trazemos para a nossa vida e fazemos disso reza. Alguém nos faz o mal, a gente não faz nada, mas a gente diz pelo menos aquela frase: tem nada não, o mundo
dá volta. Quem não já disse isso? Depois de crente está errado, é feio, é estranho. E aí Jesus ele faz aquelas pessoas refletirem nas palavras que eles estão falando. E o motivo pelos quais eles estão falando, o motivo que eles estão falando é porque eles trocaram os valores. Eles perderam os valores. E Cristo diz assim: olha, no sábado, vocês pegam as ovelhinhas para dar de beber? Vocês fazem isso ou não? Faz. Quem tem um cachorro que judeu não tem, né? Judeu naquele momento não tinha. Quem tem seu cachorrinho, deixa ele lá o dia todo sem colocar água para ele. E aí uma pessoa que está doente há 18 anos, agora é curada, e eu fico com raiva. Não dá raiva desse cara? A gente fica chateado com gente assim, que são pessoas que não se alegram em ver a bênção de Deus na vida do outro. O apóstolo Paulo disse: chorai com os que choram e se alegrem com os que se alegram. Irmãos, diz a má língua, que é mais fácil chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra. Tem gente que quando vê o seu vizinho melhorando de vida fica com raiva. Que miserável, comprou o sofá que eu queria. Eu acho que ele sabia que era o sofá que eu queria. Problemático, não é não? Ou então estava ali, não tem condições, aí o vizinho vai e compra um carro, ele tem ódio porque o vizinho está prosperando. E aqui eu vou falar para nós somos brasileiros e a gente tem que denunciar logo a gente. Disseram que nos Estados Unidos, quando alguém compra um super carro, tem um amigo meu lá, ele fala isso. Quando alguém compra um super carro é aqueles carros, irmãos, que é de 1 milhão para lá. Quando alguém compra um troço daquele, as pessoas vibram e se alegram, porque a pessoa está prosperando. Ninguém vai comprar um super carro se não for muito rico. Por quê? O meu carro eu ando com ele todo dia. O contrário de super carro é o quê? Popular. Popular, o carro da gente é popular. Anda todo dia. Quem tem um super carro, ele é para colecionar. Ele só sai com aquele carro uma vez no ano ou duas para chegar em um lugar onde vai ter outro monte de gente com super carro para ele se amostrar. Aí ele disse assim: já aqui no Brasil, quando alguém prospera, as pessoas não celebram, as pessoas ficam falando. O que será, hein? E ver esse menino aqui no bode, começou a pensar, está bem roubando, está bem matando gente, está bem traficando droga. É assim ou não é? Nós somos desse jeito. Nós somos dessa mesma laia. Mas que Jesus nos chama essa noite para dizer que existe um valor no ser humano que você não pode trocar por nada. Gente prioriza gente. Pessoas priorizam pessoas. Se você faz isso, o problema é seu. Eu não sei, só é um exemplo. Minha casa toda bonita. Isso aqui é bonito, não é não? Tem um negócio desse lá, tem outro bonito ali, tem outro bonito aqui. E a mulher do cara andando toda rasgada. Toda rasgada. Ou então, você vai para um ambiente, lá vem a mulher. Parece um cisne. De tão elegante que vem, parece que nem pisando no chão, vem voando. E o marido, parecendo um moribundo, atrai. Pessoas que inventam de se casar, mas não amam. Pessoas que não valorizam gente. E tem família que é tão ruim. Quando a mulher faz com o marido e ele é ruim, eu acho é bom. Toma, eu acho é bom. Mas, irmãos, tem mulheres e pais que fazem isso com os filhos. Filho é uma coisa tão importante na vida que a gente acha que ele é mais importante do que a minha mulher. Que a gente acha que ele é mais importante do que o meu marido. Não é não. Sabe por quê? Um dia teu filho vai-se embora, mané. Tua filha vai-se embora, mané. E o amor que você achava que ele tinha,
Ai, meu Deus, ele ama mais ele. É, meu filho ama mais ela do que eu. Ama mais ela do que tu. Porque se amasse mais tu, ele ficava em casa, cuidando de tu. Mas ele, linha na pipa, vai-se embora. Vai te deixar. Filho é tão importante, mas tem gente que a gente olha, vai lá o pai ou a mãe ou um ou outro, sempre há um desequilíbrio. Porque quando a família é equilibrada, todo mundo anda do mesmo jeito. O marido anda feio, a mulher feia e o menino feio. Quando a família é equilibrada, é desse jeito. Família desequilibrada, o marido feio, a mulher feia e o menino parecendo um príncipe. Oxe, vai te converter, ele tem que se vestir melhor do que eu em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Se ele comer papa, eu também como papa. Se for de aveia, bota para lá em nome de Jesus. Ô papa ruim, a de aveia. Salpicão, bota para longe de mim. Lá no seminário eu comi tanto isso que eu quase morro. Aí não aguentei não. Foi por causa do seminário. Família equilibrada. João feio, Maria feio e Benedito feio. Família equilibrada. João bonito, Maria bonita e Benedito bonito. Eu estou de olho aqui como pastor. E vai entrar no ano da sorte, os 13 anos no Pina. A partir do dia 31 de outubro eu vou começar a chamar. Vou dizer assim, por que a irmã está desse jeito e o seu marido está desse jeito, irmã? Eu não quero ver isso aqui nessa igreja não. Porque o cristianismo, ele não começa ali. O cristianismo começa aqui. E começa aqui, pertinho. Não é não? Pessoas que aprendem a desprezar o humano para valorizar coisas. Coisas. Deixa eu dar uma dica aqui a você. Não fique endividado para dar a você, para dar à sua mulher e para dar ao seu filho o sapato que você não pode dar, Kleber. Porque se todo mundo se ama, vai comprar um que não endivida ninguém. Sim ou não? Sim. Aí Jesus cura essa mulher. E os endemoniados ficaram com raiva. Sabe por quê, irmãos? Porque por trás havia aquilo que mexe com o coração do homem e deturpa o seu caráter. Havia o valor monetário. Pastor, como assim havia dinheiro ali no meio? Sabe o que eles olharam e disseram? A gente vai perder o povo. A gente vai perder os fiéis. Os fiéis vão para outra igreja. Irmão, se aqui no Pina abrir uma igreja que lá gente é curado, cego, enxerga, vocês vão se embora daqui. Vocês não me enrolam não, vocês vão. Vocês vão se embora tudinho. Onde é que você é falso profeta? Vocês vão lá. Vão não, falso profeta vocês não vão não, vocês aguentam. Mas tiver poder de verdade, um avivamento em algum lugar aqui no Pina, vocês vão embora. E aí eles olham para Jesus e dizem assim: tem 6 dias para curar. Ele vem no sábado. Porque eles sabem que Jesus vai gerar uma revolução. Que as pessoas vão sair da sinagoga dizendo assim: onde é que ele está? Aquela igreja, durante 18 anos o diabo operou e ninguém viu. Durante 18 anos o diabo agiu e ninguém viu. Durante 18 anos o diabo aleijou alguém e ninguém viu. Ninguém conseguiu resolver o problema. E aí agora ele faz um milagre, vamos atacar ele. E ali o diabo estava agindo contra a pessoa de Jesus, porque quer ver uma desgraça sobre um líder religioso, é você afetar a palavra dele. Acabou-se. Ninguém mais quer ouvir, ninguém mais vai ouvir você. Ninguém mais vai lhe ouvir. E aí, mesmo com aquela tradição, mesmo com aquele espírito ali operando, aquela mulher, ela volta para casa depois de 18 anos, transformada pelo poder de Deus. Você pode levantar a sua mão para o céu e dizer isso comigo: Senhor Jesus, depois de tantos anos, eu queria tanto que o Senhor me fizesse sair daqui essa noite transformado para a glória do seu nome. Toca na minha vida, faz um milagre, Senhor. Mas meus irmãos, olhando para esse texto, eu quero ser breve nos comentários. O que os espíritos malignos
fazem com as pessoas. Outro dia, uma jovem que deixou de ser crente foi para esse mundo. Disse que era melhor lá do que a igreja. Mas o que é que os espíritos fazem com as pessoas? Primeiro, lança enfermidades, no mínimo. Todas as enfermidades são do diabo? Não. Certa vez perguntaram assim para o Senhor: Senhor, quem pecou? Foi esse cego ou os pais dele? Foi o que Jesus disse: nem ele e nem os seus pais. Isso aconteceu para que neles sejam manifestas as obras de Deus. Pronto, nem tudo é demônio, nem tudo é pecado, nem tudo é... A maioria das coisas são naturais, só que o inimigo entra para causar uma situação. Aquela mulher estava enferma e aquela mulher durante muitos anos não conseguiu andar endireitada porque aquela mulher estava doente e para ela era um problema físico. E aqui entra uma segunda coisa que o diabo faz: ele nos engana. Diga para quem está do seu lado: abra os olhos, irmão. Diga assim: abra os olhos com aquilo que você tanto gosta. Diga: abra os olhos com aquilo que tanto você ama. Diga: abra os olhos com aquilo que você se acostumou, porque isso pode ser uma ação do diabo contra a sua vida, para lhe tirar do verdadeiro culto, para lhe tirar da adoração, para lhe tirar da presença de Deus, para lhe tirar da oportunidade de ir no templo. Você até vai numa sinagoga, mas no templo não pode ir. Cuidado para você não se enganar. Tem gente que se tornou tão fuxiqueiro que acha que é normal fuxicar. Tem gente que se tornou tão prostituto que acha que é normal se prostituir. Tem gente que passou a mentir tanto que acha que é normal mentir. Tem gente que gosta de fazer coisas até boas, de sei lá, dar um rolê todo sábado à noite, que acha que aquilo é uma doutrina e que se não fizer vai morrer. E Cristo olha para aquela mulher que está enferma e é o demônio, mas ela está enganada, ela acha que é uma doença. Aquela mulher e nem a sua igreja consegue identificar, porque uma das coisas que o diabo faz é enganar. E é enganar às vezes para as pessoas estar olhando para você e olhando com uma perspectiva que não é a real de Deus para a sua vida. E aquela mulher andava inclinada e achava que tinha um problema de coluna, possivelmente. Então o diabo, ele lança enfermidade e ele engana. Terceira coisa que o diabo faz: ele limita. Diga assim: Deus quer que eu suba, que eu vá ao mais alto que eu possa alcançar. Diga: pois está escrito no profeta que ele renova a força de quem espera, para que ele suba com asas como de águia. Então você não pode se colocar em uma situação de limitação extrema e achar que isso é normal. Ele limita. Diz que ela andava encurvada. E onde é que está a limitação? Não só é o fato de andar encurvada, é que ela andava encurvada sem poder se levantar. Ela não podia porque havia uma limitação que dizia para ela: é até aí, daí você não passa. Mas Jesus chegou na vida dela, louvado seja o seu nome. Jesus chegou na sua história e mudou e transformou. E eu não sei qual a limitação que você tem passado. Sua mente se bitolou, ainda que seja coisas boas e positivas, mas você passou a viver doente com aquilo, você passou a viver inclinado para aquilo. E Cristo essa noite está dizendo para mim e para você que Ele vai te levantar em nome de Jesus. Ele vai, porque Ele é poderoso e Ele vê como ninguém nos vê. Quarto, a enfermidade, ela quer subordinar. Ou melhor, o Espírito quer subordinar você a Ele. Aquela mulher, Jesus vai dizer que ela era escrava. A filha de Abraão, Lucinho, era escrava. Escrava de quem? Escrava de quem ela era? Do Satanás. Ela ia para a igreja, mas ela era escrava de Satanás. E aqui vem uma lição muito importante: a igreja não salva ninguém. Ir para a igreja não salva ninguém. Ir para a igreja não resolve o problema de ninguém. Viver dentro da igreja não resolve o problema de ninguém. Quem resolve é Jesus de Nazaré. Você pode levantar a mão e glorificar o nome dEle. Você pode levantar a mão e dar um aleluia bem alto. Porque Jesus, somente Ele pode te libertar dessa escravidão. E quarta coisa, o inimigo oprime. Diz que aquela mulher que estava escrava vivia oprimida.
Mas, meus irmãos, a mulher tinha um problema espiritual. E o grave problema que eu acho, eu já falei aqui hoje, é que a sinagoga, talvez em algum momento alguém percebeu, disse assim, será que isso é diabo? Será que isso é um demônio na vida dela? Mas a grande questão aqui é que a sinagoga não pôde resolver. A sinagoga não pôde resolver. Vou aplicar para nós. Tem problemas que a igreja sabe, que o pastor sabe, mas a gente não pode resolver. Diga aí para quem está do seu lado. Diga aí para quem está do seu lado, segurando na mão dele. Diga aí, vá, segure na mão de alguém, diga assim, tem coisas que a igreja não vai poder resolver. Diga ele assim, mas quando a igreja não pode resolver, diga, Deus pode resolver. Diga assim, Jesus chegou aquele dia naquela sinagoga e transformou a vida daquela mulher. Diga, aquela mulher ia para a sinagoga, mas não podia ir adorar no templo. Mas naquele dia, Jesus transformou dor em adoração para a glória do Senhor. Eu queria que por 10 segundos, você que tem a oportunidade, com a sua boca, dissesse palavras de louvor e adoração ao Senhor. Você pode fazer isso? Você pode abrir a sua boca e dizer aleluia, glória a Deus, obrigado. Vá, 10 segundos, 10 segundos. E eu estou filmando quem está falando, viu? Bora. Pastor, não sou crente não. Diga obrigado pela minha casa, pelo meu marido, vai. 10 segundos dizendo que Ele é grandão, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso. Porque um dia Ele chegou numa sinagoga, havia uma mulher doente há 18 anos e o problema era espiritual, ninguém conseguia resolver, a sinagoga não podia resolver, mas Jesus chegou, e quando Jesus chega, alguma coisa acontece, e se Ele está aqui, algo pode acontecer hoje nesse lugar. Quem crê, glorifica o nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo, age aqui essa noite. Espírito Santo, age aqui essa noite. Aleluia. 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 Porque a sinagoga não resolveu, porque a sinagoga tinha religião, mas não tinha poder. Eu vou falar para vocês o que é religião e tradição. Quando nós assumimos a igreja da Estância, marcaram um culto em ações e graça, um casal. E a gente sem saber de nada, vamos lá. E quando o Kleber chega lá, Kleber liga para mim. PR, eu digo, oi Kleber. O povo que vai dar culto é 2 mulheres que vivem juntas. Sabe o que a religião diz? E vocês fizeram o culto. A religião diz isso. Mas eu vou lembrar vocês uma Bíblia. Jesus passou em Samaria. Tinha 10 amigos, viviam juntinhos. Se você olhar o texto, eles gritaram junto, porque a gravidade da doença deles era tão grande que tinha afetado as pregas vocais. E eles talvez disseram assim, e gritaram, Jesus, tem compaixão de nós. 10 leprosos. Aí Jesus curou os 10 leprosos. Não, Jesus não curou. Jesus disse assim, vão e se mostrem ao sacerdote. E eles foram. E eles foram pela fé, eles foram olhando assim, nossa, caramba, está tudo aqui ainda. Só que a certa altura do caminho, eles começaram a ver que estavam sendo curados. É você mesmo. Eles foram vendo que estavam ficando curados. E 9 disseram assim, menino, vamos imaginar que cada um ali tivesse pelo menos 5 anos leprosos. Sabe qual a primeira coisa que acontece com o leproso? Ele sai de casa, meu filho, eu vou ali para o sacerdote me ver, porque o sacerdote é o médico, não tinha médico. Aí se despedia do filho.
Oh, meu filho, eu vou lá. Com uma manchinha. Quando ele chegava lá, oh, meu pai, eu vou ali, meu pai, para o sacerdote. Tem nada de ser meu pai. Estou indo lá, meu pai. Aí vai. E Márcio gostou. Aí chegava lá, o sacerdote dizia assim: você está leproso. Sabe para onde ele ia? Para casa nunca mais. Ele ia para um lugar chamado o Geena, que Jesus chamou de inferno, fora dos muros da cidade. A família, quando ia visitá-lo, não podia chegar lá e dizer assim: oh, meu pai. Não podia. A 30 metros de distância. Primeiro ano, segundo ano, ele conseguia até falar. Dali para frente, quando chegava, ele já não tinha um dedo. Eita, dedo abençoado. Pai, oi. Depois não tinha mais um olho. J. I. Packer, estudioso bíblico canadense, disse que a lepra daquela época, ela atuava onde havia muitas gorduras e muita cartilagem. O cara chegava outro dia, estava sem o nariz. Ia visitar de novo, o pai estava sem a orelha. E as notícias eram de mal a pior. E aqueles homens, os 9, olharam para o céu e disseram assim: obrigado, Deus, porque tu nos curasse. Mas eu vou ver meu filho. O meu filho. Eu faria isso também. A gente quer criticar os outros, mas a gente faria a mesma coisa. Só que quem voltou foi um samaritano. Agora deixa eu dizer a você o que é um samaritano, para a gente ficar aqui bem legal. Samaritano é um esotérico, é um catimbozeiro, é um cara que faz mal à fé. Ele voltou para agradecer. Eu dei um culto em ações de graças. Jesus negou aquele culto? Jesus negou aquele culto? Então, irmãos, como religião, a gente é a mesma coisa. Quando eu falei aqui que as 2 mulheres deram o culto, tem pessoas que fazem assim: misericórdia. E ainda digo mais, foi uma das melhores pregações da minha vida que eu dei aquele dia. E o mais, aí elas foram agradecer. E quando ela estava terminando, o homem que não é homem olhou assim e disse: tu não vai cantar um hino também? Eu digo: meu Deus, o hino não, Jesus. E ela cantou: Espírito Santo. Eu digo: eita glória. Jesus recebeu ou não recebeu? Jesus recebeu a gratidão daquela mulher ou não recebeu? Ela poderia ter ido para o Centro Espírita, ela poderia ter ido para o Catimbó, ela poderia ter ido para a Igreja Católica. Ela foi para a presença de Deus. A sinagoga tem religião, mas não tem poder. A sinagoga não resolveu porque ela tem líderes, mas não tinha compaixão. Você sabe dizer se tem alguém aqui essa noite triste nessa igreja? Você sabe dizer se tem alguém aqui essa noite nessa igreja preocupado com alguma coisa? Eu estou aqui pregando, mas eu estou achando que tem uma irmã aqui preocupada. Por quê? Porque eu olhei para a cara dela. Eu não olhei por olhar. Ela está aqui nessas primeiras filas aqui, que eu não vou dizer quem é, nessa primeira banca aqui. Não vou dizer quem é, mas aonde eu estou podendo ver, eu não olho de qualquer jeito. A gente tem que olhar com compaixão. Tem que olhar com compaixão, irmãos. Aquela sinagoga tinha religião, aquela sinagoga tinha tradição, mas aquela sinagoga não tinha poder e não tinha compaixão. Isso é uma igreja falsa. É uma igreja falsa. Tem uma mulher que todos os cultos que vem aqui, quando termina, quer me abraçar e me beijar e tirar foto. Quer me abraçar, me beijar e tirar foto. Ela está aqui hoje, Zezé está por aqui hoje. Zezé está lá. Irmãos, eu passava por aqui, estava Zezé na rua São Luís. Bebia na época, bebia e dançava. Nunca vi dançar tanto. Ela dançava, ela dançava. E eu nunca parei para dizer assim para Zezé: Deus te abençoe. Nunca. Aí o Espírito de Deus foi lá e trouxe Zezé para a vida da igreja. Zezé ainda não está aquela crente que a gente quer que esteja, mas também Zezé não é mais aquela mulher que vivia passando vergonha. É transformada pelo poder de Cristo.
E um dia, em uma noite de pregação, eu disse assim: quem quer entregar a vida a Jesus? Ela disse: pastor. Eu comecei a me tremer, e eu disse: eu não vou não, mas depois se não for eu vou cair. E eu fui, e eu quero me ajeitar para ir para o céu. Aí ela quer me abraçar, eu vou abraçar. Eu não tenho direito de dizer não, eu não tenho direito de me esconder, eu não tenho direito de fugir. E lá no TikTok a turma diz: vocês formam um casal lindo. Ô, glória! Não adianta ter liderança e não ter poder, não adianta ter liderança, não ter compaixão. Pessoas me procuram às vezes com os erros dele, e quando me procuram, talvez procuram pensando assim: estou lascado, o pastor vai me arrebentar. Não vai não, o pastor vai lhe ajudar, porque compaixão, ela parte de um princípio: eu quero misericórdia, e quem quer misericórdia, dá misericórdia. Aquele príncipe da sinagoga era um cafajeste, aquele camarada era um canalha, aquele cara não era crente, porque se ele fosse, ele não olhava para nada do que ali tinha acontecido, a não ser para o céu, e glorificava a Deus. Sinagoga não resolveu, porque tinha doutrina, mas não tinha discernimento. Você olha para as pessoas e vê a cara cheia de batom, cabelo de homem cheio de gel, calça apertada, barriga para dentro, peito para fora. Mas Jesus vai mais além. Igreja de verdade vai mais além do que isso. Essa mensagem eu preguei aqui no meu primeiro ano, e lá nas minhas anotações ela foi a terceira pregação. Vocês lembram? Lembram não. Vocês lembram de como eu trato vocês. Ninguém lembra do que a gente fala, nem do que a gente faz, mas é como a gente trata as pessoas. E eu estou repetindo as mensagens, porque é um trabalho tão grande fazer mensagem. Eu estou com um projeto até dezembro, e eu quero repetir essas mensagens até lá, comemorando 13 anos do Pina para a glória de Deus. A sinagoga tinha tradição, mas não tinha libertação. Mas um dia, naquele culto seco e vazio. O que é um culto seco e vazio e cheio de movimento? É um culto que tem tudo, mas falta Jesus de Nazaré. Um dia aquele culto foi preenchido. O Criador do universo estava entrando na sinagoga. O Deus dos deuses estava encarnado e entrando na sinagoga para ensinar a palavra. E aonde ele chega, irmãos, a enfermidade não resiste ao seu poder. Onde ele chega, a indiferença não resiste ao seu poder. Onde ele chega, a tradição não resiste ao seu poder. Onde ele chega, a religião, ele nasceu nela, mas não resiste ao seu poder, porque ele está acima de todas as coisas. E ele veio a este mundo para pegar ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, gente morta espiritualmente, e transformá-las em filho de Deus, transformá-las em verdadeiros adoradores. E a palavra diz que ele vai procurar os verdadeiros adoradores. E na agenda dele estava marcado que aquela crise duraria 18 anos, mas ele ia chegar e ia resolver aquele problema para a glória de Deus. 3 coisas sobre Jesus na sinagoga. Primeiro, ele viu a dor que ninguém viu. Todo mundo viu a dor da reação, mas ninguém viu exatamente a dor e nem mediu, que ninguém mede dor. Tem dor que dói mais, tem dor que dói menos, né? Uma das dores que a maior dor que eu já tive foi dor de crises renais, cólicas renais. Que dor! A outra dor que dói muito, essa é da alma, é a dor de cotovelo. Quem já teve dor de cotovelo aqui? A outra dor da alma é a dor do desprezo. Ser traído, que dor. É uma dor tão grande que o cara pensa que vai morrer. E o negócio não nasce, mas o cara sente o peso. Desequilibra a vida.
Você fica sem rumo. Você fica sem direção. Que dor. E é uma dor que as pessoas chegam perto e acham, tem gente que acha, por não ter compaixão como a sinagoga, que palavras resolvem o problema. Fica assim não. Quem fica assim não? E eu tenho que fazer. É um tempo que se vai levar. Outra dor horrível, a dor do luto. Todos nós nascemos com uma missão óbvia, que pode ser trocada a sequência. Enterrar os nossos pais, Lucinho. Conversando contigo, a gente conversando como foi a morte do pai de Lucinho. Vindo de bicicleta, um ônibus passou, bateu no meu filho. Irmãos, que dor. Cada adolescente fica sem pai. Que dor tão grande. A dor de ser desprezado por um pai, por uma mãe, é outra dor horrível. E Jesus Cristo, diferente das pessoas, não fica olhando para aquela dor simplesmente. Ele consegue ver a dor que ninguém vê. Porque Jesus, ele não vê a nossa cara somente. Jesus, ele não vê a nossa aparência somente. Jesus, ele vê o nosso coração. E pelo fato de ser aquele que vê o nosso coração, ele tem poder para transformar a nossa vida em nome de Jesus. Queria que você pegasse na mão de quem está do seu lado e dissesse isso para ele. Jesus vê você como ninguém jamais te viu. Ele vê no âmago da tua alma, ele vê no mais profundo da tua existência, ele sabe qual as tuas maiores crises, ele sabe qual as tuas maiores necessidades, ele sabe qual a maior luta interior que você está vivendo, mas deixe-me lhe dizer, ele está do teu lado, ele está contigo, ele não te abandonará, ele não te deixará, ele não te desamparará, porque ele é refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Ele é Jesus de Nazaré. Olhamos de fora, a gente quer meter o pau e matar, mas ele olha sempre com misericórdia. Uma mulher foi pega em adultério e era para levar umas pedradas mesmo. Ele se ajoelhou, escreveu no chão e todos foram embora. E ele disse assim: onde estão os teus acusadores? E ela disse: ninguém ficou, Senhor. Ele disse: vai em paz. Vai em paz, porque eu não te condeno. Ele olha como ninguém olha. E ele entrou aquele dia, ele viu que aquela mulher não precisava de uma muleta, não precisava de um fisioterapeuta, Lucas, não precisava. Aquela mulher precisava da presença de Jesus na sua coluna. Se a presença de Jesus chegasse naquela coluna, aquela mulher se endireitaria e venceria toda limitação, venceria toda opressão. Aonde na sua vida está precisando da presença de Deus? Eu não sei, mas eu só sei que se onde está precisando Ele chegar, será transformado. Haverá transformação, sim. Haverá mudanças, sim, para a glória de Deus. Segundo, quando Jesus entra naquela sinagoga, ele vê aquela mulher. Mas ele não só vê aquela mulher. Ele a chama, ele toca e ele libera uma palavra de vida sobre a vida dela. Irmãos, a prova real e palpável que Deus existe, que Deus está aqui, é esse livro. Me diga outra coisa que prova que Deus existe. A gente quer usar o argumento teleológico, cosmológico, a gente quer usar um monte de coisa. A gente quer pegar ciências para explicar. É aqui. Aqui não se preocupe em provar que ele existe. Aqui só faz dizer assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, a ele seja a glória. E quando essa palavra é falada como foi nessa sinagoga, maravilhas acontecem nos corações. Foi lá atrás a mensagem, eu vou voltar lá, porque eu lembrei dessa história e eu escrevi alguma coisa, não lembro o que foi, mas hoje eu estou lembrando disso. Uma manhã de segunda-feira, ou um domingo, eu não recordo. Lembra da dor do cotovelo? Junto com a dor do desprezo? E eu pensando que ia morrer? E eu tinha que trabalhar? E eu tinha que passar pela praça principal? Os bêbados debochavam? Um pastor sendo humilhado e envergonhado, que coisa ruim. Eu não tinha coragem, eu não conseguia andar de cabeça levantada, porque quando a vergonha bíblica,
Quando a Bíblia diz que a vergonha vem sobre a gente não consegue levantar a cabeça. O salmista disse assim: olha, eu ando com a minha cabeça levantada porque o Senhor me sustenta. Irmãos, quando a gente está envergonhado pelo desprezo de um relacionamento, é horrível. E você, como homem público, multiplica isso por 1000. E a família, e ninguém entende nada. A gente quer perdoar porque a gente conhece o Evangelho. Quem está do lado diz assim: mata. E aí eu recordo que numa manhã, uma menina da igreja, não recordo o nome dela, que a gente vai se distanciando do lugar, a gente vai perdendo os nomes, mas filha do irmão Paulo, diácono Paulo, Clécia não era mais aquela crente tão presente, ela não era aquela crente tão firme na igreja. E aí um dia eu estou saindo de casa, aí ela fez assim: irmão Luciano, eu morrendo de vergonha fui lá. Aí ela disse assim: hoje eu acordei com desejo de lhe dizer uma palavra. Eu disse: fala, Clécia. Eu já estava a essas alturas do campeonato, ó, magro, porque o cara não dorme nem come. E ela disse assim: irmão Luciano, Deus é o teu refúgio, Deus é a tua fortaleza e o teu socorro presente da angústia. Só que quando ela disse assim: irmão Luciano, eu acordei hoje com vontade de dizer uma palavra, um negócio começou a mexer aqui dentro. E quando ela terminou de dizer aqueles versículos pela primeira vez, eu lembrei do Salmo 23 e disse: é isso que a sua palavra diz: refrigera-me a alma. Pastor, profetizaram para mim, mas assim, eu fiquei meio assim, foi Jesus não. Jesus disse: se endireita, está endireitado. Jesus disse: se acalme. Quando ele diz, ele não está dando ordem. Não, ele está fazendo um negócio acontecer lá dentro. Porque a palavra dele é viva e eficaz. Eu estou aqui pregando e orando para que pessoas se convertam e para que a igreja assimile a palavra. Mas só se converte alguém aqui se ele for lá e virar a chave. Se ele virar a chave, você pode estar programado para tomar cachaça amanhã, que é segunda, sem lei. Você não vai sair daqui hoje nunca mais para beber. Se ele mudar essa chave aí, acabou, mudou, não tem mais o que fazer. Porque ele é o Todo-Poderoso e que tem uma palavra de libertação. E por último, Jesus entrou naquela sinagoga e tocou na vida daquela mulher. Vamos ficar de pé. Toquem alguém aí rapidamente e tira a mão assim. Toca. Você pode tocar em alguém assim? Pode tocar? Vai, toca em alguém aí, não para não. Vai, Socorro, toca em Solange, sol e sol, sol e sol, sol e sol. Diga assim, pensa aí assim: ah, se quando eu tocasse, Jesus tocasse aqui. Ah, toca Jesus aqui nessa vida, toca. Vai, manda tocar, toca, Senhor Jesus, toca aqui, toca. Se tu tocar, Senhor, não vai ser do mesmo jeito mais não. Se tu tocar, vai ser bênção do céu. Ele tocou. Talvez as pessoas não paravam nem para conversar, mas ele tocou. Talvez as pessoas não diziam nada para ela, mas ele tocou na vida daquela mulher. E olhe que ele não diz assim: você está curada. A Bíblia diz que ele chamou ela para perto dele: venha cá, venha cá, venha, chegue perto de mim, chegue, chegue. E ele toca na sua vida. E aquela mulher se endireita. Ela é transformada para a glória de Deus. Eu quero aplicar essa palavra dizendo: Cristo é melhor do que as tradições. Cristo é melhor do que as religiões. Porque Ele está atento à minha vida e à sua vida. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer assim: Senhor, olha para mim, Senhor. Olha para mim. Olha para mim. Segunda aplicação: Cristo tem poder que pode nos libertar imediatamente. Se hoje Ele quiser fazer coisa maravilhosa,
extraordinário ele faz, senão ele também vai trabalhando lentamente. Certa vez ele curou, está enxergando, disse: não estou enxergando direito não. Orou de novo, pronto, completou a obra. A outra ele disse assim: eu vou. Passou 4 dias para chegar lá. Mas o poder de Jesus é tão grande que ele pode curar imediatamente. Se você entrou aqui essa noite aprisionado por algum demônio, se tem alguém aqui essa noite aprisionado por algum demônio, pacto, simpatia de amor que foi feita, e a vida está uma desgraça por tudo isso, eu não tenho poder, mas o Deus que eu sirvo, Ele repreende todo o mal na sua vida aqui nesse lugar. Caiam por terra agora todo inimigo de Deus, caia por terra agora toda obra do diabo, caia por terra agora todo pacto, toda aliança de sangue, de carne, de mortos. Sim, Senhor, caia por terra, quebra todo o mal neste lugar. Quebra todo o mal. Transforma. 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 Transforma, Jesus. Transforma, Senhor, para a glória do teu nome.